esse tema, né, Daniel Rittner, tem também um movimento que, se por um lado, vira e mexe, o presidente Lula desagrada o setor agropecuário, uma fala dessa até que cai bem entre os pecuaristas, né? Então, eu queria que você comentasse isso e também nos contasse sobre as empresas que estão correndo contra o tempo em busca desses últimos ajustes antes da votação. Pois é, Débora, reforçando aqui o que a Jussara Soares disse, realmente você tem uma leva, uma ofensiva muito grande nesta reta final de tramitação da regulamentação da reforma tributária, de lobbies legítimos, de empresas, de grupos, de investidores que estão percorrendo o Congresso para tentar convencer os parlamentares, de forma geral, de que os seus setores merecem um tratamento especial, merecem ali alguma demanda emplacada ali sob medida para facilitar os seus sistemas de tributação. Eu trouxe aqui 3 setores que estão fazendo uma ofensiva bastante forte porque já foram contemplados no atual texto de regulamentação da reforma tributária, mas não estão totalmente satisfeitos com o que veio e fazem alertas importantes sobre como o texto pode eventualmente nos prejudicar consumidores. Vamos destacar esses 3 setores, que são as operadoras de telecomunicações, distribuidoras de energia elétrica e concessionárias de saneamento básico. O que elas pedem? Começando pelas teles, operadoras de telefonia. Você tem ali na reforma tributária aquele mecanismo do cashback, da devolução de impostos, do reembolso para quem está no cadastro único dos programas sociais. Famílias de baixa renda, em essência. Esse desconto pode ser de 50% ou de 20% da contribuição sobre bens e serviços, aqueles impostos e tributos de âmbito nacional, hoje PIS/COFINS, por exemplo. Então, o que as teles estão pedindo? Elas estão com um desconto previsto pelo texto que saiu do governo e foi enviado para a Câmara de 20% da CBS. Elas estão dizendo, olha, precisamos de 50% de desconto. Esse é um desconto que chega na ponta, que chega para quem paga as suas contas de telefone e de internet. Qual que é o ponto ali? Você tem mais de 30 milhões de brasileiros que não têm conectividade neste momento e não tem por falta de renda. Se você não dá esse desconto de 50%, alegam as operadoras de telefonia e de telecomunicações, você vai ter uma dificuldade para incentivar a inclusão digital, que é um objetivo do governo como um todo. O que dizem as concessionárias de saneamento, lembrando que o novo Marco Legal de Saneamento prevê universalização do abastecimento de água potável e de tratamento de esgoto até 2033. O que acontece? Elas estão também com um desconto previsto. Desconto previsto que se transfere para o consumidor. Quem paga as contas de água e luz vai ter o cashback. Mas o que isso significa? Menos receita para as concessionárias de saneamento básico e, portanto, menos receitas. Menos dinheiro para fazer os investimentos previstos naquilo que eu mencionei, a universalização até 2033. O que estão pedindo as concessionárias? No mesmo texto de regulamentação da reforma tributária, a previsão de um reajuste automático das tarifas. Não significa ganhar mais dinheiro, mas apenas recompor as perdas que estão sendo dadas, estão sendo reembolsadas por causa do cashback. E, finalmente, as distribuidoras de energia elétrica, que existe essa previsão do cashback no valor de 50% das contas de luz, mas o que elas observam é o seguinte: hoje 17 milhões de lares no Brasil de baixa renda são beneficiados pelas tarifas sociais de energia, uma tarifa mais baixa. Se você for dar um cashback, isso significa a devolução dos impostos cobrados num período de 60, 90, 120 dias, ainda não está definido. E o que acontece? Se uma família de baixa renda primeiro paga e depois recebe o desconto, a devolução dos impostos, as concessionárias temem uma inadimplência muito grande. Quando o consumidor recebe esse crédito de volta, ele vai gastar com urgências maiores, alimentação, transporte, mas aí conta de luz fica para uma segunda caixinha de urgências. Então, o que as elétricas estão pedindo? Em vez de cashback, só cash. Me dá o desconto agora, instantâneo, imediato, simultâneo à cobrança.